Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar do período do Renascimento italiano, que é o Trecento. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bom, o Renascimento italiano é dividido em três períodos. O período do Trecento, que começa mais ou menos no século XIV, de 1300, né? O Quattrocento, que começa no século XV, 1400 em diante, né? E, finalmente, o Cinquecento, que é no século XVI, começa mais ou menos no 1500, né? O centro, né, desse período, né, o centro desse movimento foi em duas cidades, né? Siena e Florença, né? Ambas na região de Toscana. Essas cidades, naquele momento político da Europa, elas eram diferenciadas, porque naquele tempo na Europa só havia monarquias ou então sistema feudal, mas eles eram repúblicas independentes, né? Elas eram burgos, tanto Florença como Siena. Burgo significa cidade murada, né? E nesse período, né, no período de 1300, coisa aí, houve muita riqueza, né? Muita riqueza, tanto nessas duas cidades, né? Surgiu, então, uma nova classe social, que são os burgueses muito ricos, né? E eles tinham bastante dinheiro e tudo, resolveram investir em arte, em arquitetura e tudo mais. Como eram duas cidades rivais, então elas se rivalizavam em construir uma catedral melhor, construir prédios mais bonitos e tudo, né? Em Siena foi que apareceu um dos primeiros, né, artistas, pintores, né, que é o Dúcio de la Bonecena. Bom, esse pintor, ele começou pintando muito parecido com a arte bizantina, né? Porque o início dessa arte foi toda baseada, né, vamos dizer assim, inspirada na arte bizantina, né? Que principalmente nos ícones, né? Ícones é uma arte de têmpera sobre madeira. A têmpera sobre madeira é o seguinte: eles cortam a madeira em tiras, né? A madeira tem que ser bem seca, porque senão craquela a pintura. Eles juntam as tiras e formam, igualam depois, né? Colocam um amido em cima, né? E aplicam gesso também, eles lixam o gesso e depois eles fazem o esboço ou com carvão ou com nanquim. Depois eles pintam, né? Mas por que é têmpera? Têmpera é por causa do aglutinador dos pigmentos, né? O aglutinador é gema de ovo com água, né? É por isso que é têmpera. Os pigmentos são os mesmos. Lápis lazuli para fazer o azul, né? Lápis lazuli é uma pedra semi-preciosa que geralmente vinha do Afeganistão, né? O ouro ou era pó de ouro ou era placa de ouro, né? Folha de ouro. E os outros pigmentos, por exemplo, o preto era osso calcinado, eram os mesmos pigmentos de sempre, né? Então, esse período, então, né, é muito influenciada pela arte bizantina, né? Então, o Dúcio, né, ele pintou essa linda Madonna que nós estamos vendo aí, né? O fundo dourado, né? E a gente acha interessante, né, que o menino Jesus que ela tem no colo parece uma miniatura de homem, né? É porque, segundo nós dizemos na arte, né, no mundo da arte, que as crianças até o século XVIII não existiam, né? Porque as crianças eram adultos diminuídos, né? Miniaturas de adulto, né? Bom, como Siena era uma cidade muito progressista, né? Eles resolveram fazer uma nova igreja, né? Que é a igreja Duomo, né? E fazer uma maior, né? Mas, como veio depois a peste negra, em 1348, eles pararam, ficou só a parte, da frente, né? Que da hoje tem, né? Só construíram essa parte da hoje tem, você pode visitar. Bom, mas como eu digo, eles tinham uma vida, por exemplo,
uma administração civil, né, que não era nem mesmo dominada pela religião, que na época é a religião católica. Então, em Siena, nós temos a praça da Praça da Administração Civil, né, que seria uma espécie de prefeitura, né. Essa praça tem um prédio que ainda hoje é o prédio medieval, que tem uma grande torre, né, é a maior torre da cidade. O Duomo de Siena, que é a igreja maior de Siena, também tem uma torre, mas era menor, para significar que a administração civil era mais importante na cidade, né? Nós temos uma praça muito linda, né? Que é a praça que tem a praça é dividida em 9 calçadas, né? Cada uma significando cada conselheiro que governava lá, né? Bom, o Dúcio, né? Ele fez esse quadro que nós estamos vendo aí, muito semelhante, né? Dialoga com os ícones bizantinos, né? Mas você pode ver que já tem um pouco de diferença, né? Já o ícone bizantino é muito, vamos dizer, muito linear, né? Muito bidimensional. Já vai sendo um avanço, né? Mas depois ele fez a maior obra, vamos dizer assim, dele, né? Mais importante, é a Maestá. É uma têmpora sobre madeira de 50 metros de largura, né? Era tão grande esse quadro, vamos dizer assim, né, que era para colocar no altar do Duomo de Siena. Era tão grande que as pessoas resolveram apostar quanto tempo o Duccio iria terminar aquela obra, né? Ele levou 3 anos, né? E, e essa obra, né, na frente, nós estamos vendo, né? Tem uma Nossa Senhora, né, a Maestà, que ela era a padroeira de Siena, né? Ela está num trono. O trono você já pode ver um pouco de volume, um pouco de perspectiva, né? Que é uma coisa que vai marcar o Renascimento. A arte pictória do Renascimento se caracteriza por volume, né? E perspectiva. Então aí já tem um pouco, né? Na Maestà, né? No verso da Maestà, nós temos quadrinhos, né? Que relatam, né? A agonia, a paixão de Cristo. O quadro central, né? O quadro central é a crucificação de Cristo, onde Cristo divide a humanidade em 2 partes, a humanidade perversa e a humanidade bondosa. Esse quadro, inclusive, você pode notar que também mostra, né, o tremor de terra. Você pode ver no chão, né, a terra está assim. O tremor de terra que aconteceu quando Jesus morreu, né? Bom, você pode ver que já foi um avanço, né? Mas nós estamos vendo aqui a anunciação de Simone Martini, ele era aluno do Dúcio, né? Nessa anunciação, né, nós já podemos ver uma característica interessante. O anjo Gabriel oferece a Nossa Senhora um ramo de oliveira. Esse ramo de oliveira significa paz, né? E Nossa Senhora tem um livro na mão, né? E o que nós vemos aí também é que a perspectiva, né? Os personagens sagrados, que é o anjo e Nossa Senhora, eles são bidimensionais, eles não têm volume, né? São sem peso também. Isso era uma exigência da igreja, porque os santos, né, sagrados e tudo mais, eles tinham que passar a impressão de espiritualidade, não de corpo, né? Mas o Simone, ele já fez, tanto no livro e no trono de Nossa Senhora, já tem perspectiva e volume. Ele já foi uma avanço, né? E também no jarro, onde tem açucenas, né? Um jarro com açucenas. Açucenas é o símbolo da pureza e da virgindade, né? Esse quadro, esse ícone, vamos dizer assim, em cima são arcos góticos, né? E também tem no centro, né? Um círculo com o Espírito Santo, né? Essa é uma arte muito bonita, né? E
é interessante saber, né, que o Simone fez para o Palácio Civil, que seria que era a administração civil, ele fez também uma Maestá, né? Mas veja bem, essa Maestá já tem volume, já tem corpo, né? É porque ele já teve mais um pouco de liberdade, porque não era para uma igreja, é para uma espécie, era um palácio administrativo, então ele tinha mais liberdade, né? Outra coisa interessante é que tem um museu lá em Florença, né? Em que uma das salas é só dedicada à Anunciação. A Anunciação, ela tem 3 tipos de Anunciação. A Miraggio, que é a modéstia, quando Nossa Senhora está diante do anjo, às vezes com a cabeça baixa, que significa modéstia, né? Tem a Conturbatio, que é como essa que nós estamos vendo do Simone Martini, em que a santa está se virando, está assim, perturbada. E tem a cogitatio, que é a meditativa, né? São os 3 tipos de anunciação. Bom, o Martini também fez, aliás, não foi o Martini, esse foi o Ambrosio, deixa eu ver o nome deixa eu ver, Ambrosio Lorenzetti, né? Ele fez uma pintura a fresco, né? Pintura a fresco é pintura na parede, né? Ele da prefeitura de lá, né? Do Palácio Civil, né? Que é alegoria do bom governo, né? Que são alegorias, como está o nome, né? Sobre um governo bom, um governo ruim. Isso já foi também uma grande avanço, porque na época, em geral, toda a arte, né? Era sacra, né? E aí já sai desse aspecto, né? Essa alegoria do bom governo, nós temos o bom governo, o mau governo e também o que faz um bom governo para a cidade, tudo, né? Muito lindo isso aí. Bom, essa é um aspecto do Trecento, né? No próximo vídeo eu vou falar de Florença, que é também uma grande cidade, né? Que foi o centro do começo do Renascimento na Itália. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então compartilhe com seus amigos, né? E volte a me assistir no próximo vídeo. Muito obrigada!